frente com nossos estudos, ainda pensando sobre a natureza da fé cristã. Nós hoje então seguiremos tratando sobre isso. E nós podemos iniciar, irmãos, dizendo que às vezes nós encontramos cristãos pessoas envolvidas com a verdadeira religião, que usam palavras e pensamentos bíblicos, como encontrados abundantemente, obviamente, na própria palavra, sem qualquer tipo de sentimento, sem qualquer tipo de afeição. Parece que essas pessoas elas parecem pertencer a um mundo religioso dos que vivem ao norte do círculo ártico da emoção. Suas afeições espirituais estão enterradas sobre metros de muito gelo e muita neve. Quando eles falam sobre as coisas espirituais, quando falam sobre as coisas de Deus, usam até mesmo boas palavras e expressam ideias sólidas, mas estão sempre ali no controle completo de todas as suas próprias emoções. Para essas pessoas, as doutrinas da palavra de Deus têm como que o fascínio de um cristal de gelo ou de um floco de neve. Eles são frios. As verdades das Escrituras parecem lindas quando ditas, mas são geladas. Parece ser até mesmo inadequado para essas pessoas suspirar na presença dessas pessoas, ou até mesmo soltar um soluço abafado de emoção. E derramar uma lágrima seria algo imperdoável. São pessoas que, de modo algum, admitem qualquer tipo de demonstração de sentimento, de emoção, nas coisas relacionadas à verdadeira religião. Por essa razão, então, elas parecem como que gelos. As verdades de Deus parecem não emocionar, as verdades do Senhor parecem que não causam nenhum tipo de emoção ou sentimento nestas pessoas. Lidam com essas questões como se fossem blocos de gelo. E isso nós encontramos em vários contextos, irmãos, mas também sabemos daqueles que se envolvem com a religião e abusam do que nós chamamos de emoção ou sentimento. Veja, não há dúvida de que a emoção pode ser um problema na religião e em muitas outras áreas. Nem tudo aquilo que nós falamos dos assuntos da Bíblia precisa ser dito com um jorro de lágrimas ou pontuado ao final com um solene amém. Não necessariamente tudo. Cada vez que falarmos, então, amém, amém, e então aquele sentimentalismo, aquela emoção exagerada, alguns acabam se entregando e acabam estragando até mesmo o nosso apetite por emoções, sentimentos piedosos, porque vivem demais nesses sentimentos, aparentemente. O autor vai mencionar, lembramos-nos de ter ouvido de um pregador cuja cada frase que ele falava na pregação era saudada por alguém na galeria dizendo amém. Então, cada vez que ele falava uma frase, ao final de cada frase, alguém gritava na galeria amém, amém, fervorosamente, expressando assim algum tipo de sentimento externo. Isso aconteceu e essa mesma voz na galeria se entregou em determinado momento no culto, gritando amém, quando o número do próximo hino era anunciado. Então era alguém que vivia o tempo inteiro no meio de uma comunidade, expressando externamente algum tipo de sentimento ou emoção, que na realidade se revela, neste caso, de modo exagerado, e revelando assim um tipo de ardor, ou sentimento, ou emoção que era, na realidade, artificial. Não era verdadeiro. E veja, nós, de modo algum, irmãos, queremos nesta noite falar sobre falsas emoções. Para falsas emoções deste tipo, nós não fazemos nenhum tipo de apelo aqui. Apelamos a uma maior expressão de emoções genuínas, tanto no púlpito como fora dele. Mas emoções que são guiadas pela própria palavra. Então nós poderíamos perguntar, é bíblico e correto um cristão
às vezes, dá vazão a sentimentos religiosos profundos? Será que é adequado, na vida cristã, nós passarmos ou experimentarmos isto? E veja, irmãos, quando falamos sobre sentimentos, geralmente nós, presbiterianos, reformados, somos muito inclinados de modo algum, a considerar isso como algo adequado. E por que razão? Porque há muito popular, no meio de muitas religiões ou até mesmo igrejas, um envolvimento com o sentimentalismo. E ninguém duvida, irmãos, ninguém jamais pode duvidar, nenhum de nós pode duvidar, que o sentimentalismo é verdadeiramente uma fraqueza. Temos razão em não gostar e de desconfiar do sentimentalismo. Mas aqueles que foram alcançados por Deus, as grandes naturezas são capazes de grandes sentimentos. Aqueles envolvidos com a verdadeira religião e piedade podem experimentar e podem ser capazes de grandes sentimentos reais. Além disso, irmãos, nenhum assunto relacionado à verdade de Deus deveria nos despertar para grandes sentimentos como os assuntos de que fala a nossa fé cristã. As verdades do nosso Deus, as doutrinas que encontramos na palavra, como o ser e os atributos de Deus, o decreto eterno e imutável do nosso Senhor, a graciosa e maravilhosa aliança da graça, a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o julgamento vindouro e a vida eterna, são temas que devem, sim, despertar em nós grandes sentimentos, porque são assuntos profundamente arraigados na Escritura que devem mover a nossa própria alma. Pensar, irmãos, e falar sobre esses temas transcendentais de maneira trivial ou de modo indiferente é mesquinhez de espírito e pequenez de alma. Tratar essas coisas com indiferença mostra a pequenez da nossa própria alma e a fraqueza da nossa própria alma. Esses assuntos gloriosos, sobre os quais mencionei aqui brevemente, nos obrigam ao temor e à reverência pela própria majestade do conteúdo, que encontra o seu fundamento na palavra do nosso Deus. E veja, irmãos, quando nós falamos sobre essas questões de sentimento, nós podemos encontrar fundamentação bíblica para isso, obviamente. A Escritura ensina que expressões externas de emoção às vezes são apropriadas e corretas. Homens santos no passado são ocasionalmente representados na Bíblia como dominados por sentimentos profundos, seja de tristeza ou de alegria. Nós podemos começar pensando, por exemplo, sobre o caso do próprio José. O caso de José. A história da autorrevelação de José aos seus irmãos jamais pode ser esquecida por nós. É uma ocasião que mostra isso. Olha, por exemplo, o que diz Gênesis 45, versos 1 e 2. Gênesis capítulo 45, versos 1 e 2, a palavra do Senhor, irmãos, nos diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Agora note os versos 14 e 15, nos diz assim no mesmo capítulo: E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou também sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Veja, irmãos, as emoções expressas de modo muito claro aqui no caso do próprio José. E as emoções de José não têm qualquer tipo de ligação com o que chamamos de emocionalismo. É uma cena de afeto santo e espontâneo, cujas fontes são terrenas e também celestiais, de alguém que conhecia Deus. E nós podemos considerar alguns pontos que podem levar este homem a tal expressão de emoção ou sentimento espontâneo e santo. O amor pela própria família, há tanto tempo separada dele, prazer ao ver Benjamim, seu irmão, prazer ao saber que seu pai ainda estava vivo,
incapacidade de fazer outra coisa senão perdoar sua conduta passada dos seus irmãos em relação a ele, compreensão de que seus irmãos eram homens melhores do que antes àquela altura, e uma compreensão sublime de que Deus havia realizado os seus sonhos anteriores, dando-lhe proeminência sobre seus irmãos. Veja, irmãos, nossos sentimentos, nossas emoções aumentam quando chegamos a uma crise ou um clímax tão grande na vida, como foi na própria vida na vida do próprio José. Quando a mão da providência de Deus se torna visível, podemos ser levados a agir assim. Se não estivermos tão emocionados, seremos homens de pedra. Se chegarmos a experimentarmos e nos depararmos com ocasiões tão marcantes e sublimes assim, e tratarmos a providência de Deus e a manifestação da sua misericórdia com indiferença. Nossos corações devem ser impactados e isso vai se expressar em sentimentos e afetos adequados e santos nessas ocasiões. Mas não somente ficamos com o caso do próprio José, o caso de Davi também nos é algo muito proveitoso. A experiência emocional de Davi deve ser, irmãos, segura para aprendermos, até porque este homem era um homem que é chamado na Escritura de um homem segundo o coração de Deus. Suas afeições eram tão passíveis de variação quanto as melodias que tocava em sua harpa bem afinada. E quando nós olhamos para o livro de Samuel, ao livro de Samuel deve ser acrescentado tudo o que aprendemos no livro dos Salmos, que são expressões claras dos sentimentos deste homem. Mas veja, a vida emocional de Davi, a vida emocional dele foi tocada como um instrumento de 10 cordas, ora subindo às alturas, ora mergulhando nas mais profundas ocasiões de tristeza e abatimento. Selecionamos, por exemplo, irmãos, um incidente entre muitos para ilustrar esse lado emocional do salmista Davi. Quando nós encontramos as seguintes palavras em 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18, verso de número 33. A palavra do Senhor nos diz assim: Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando, dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Sentimentos expressos de um homem numa ocasião muito dramática na sua própria vida. Como aconteceu com José, irmãos, devemos ver aqui, na própria vida do próprio Davi, um sentimento espontâneo e profundo. A ocasião de suas emoções era muito sombria, irmãos. Veja, ele viu o pecado de Absalão, seu filho amado, como a causa imediata da morte. Mas Davi percebeu que o dedo de Deus apontava também para o seu próprio pecado com Batseba. Segundo Samuel 12, verso 10, nos diz que a espada nunca se afastaria da casa de Davi. Deus estava prosseguindo em sua disputa e tratamento com Davi. A recente morte, então, de Absalão foi um lembrete comovente para o rei de que cada sílaba da palavra de Deus é inevitável. As lágrimas, irmãos, de Davi foram salgadas, naquela ocasião, por pensamentos de autocensura, mais do que por qualquer outra coisa. E ele se vê comovido, ele se vê triste, ele chora as expressões de sentimento diante do próprio Deus que guiava a sua vida. São então, irmãos, aqueles que amam grandemente a Deus, que batem mais violentamente em seu próprio peito quando veem o que sua loucura passada causou na cabeça de outros homens. Quando está diante, então, de coisas assim, não há como tratarmos estas questões relacionadas à nossa vida que não podem ser dissociadas das verdades de Deus de modo indiferente. Não podemos tratar a religião e Deus e o seu trato na nossa vida com indiferença. Mas veja, irmãos, nós podemos olhar também para o próprio caso de Paulo, o apóstolo. O apóstolo, ele pode ser considerado por nós como um maior exemplo que possuímos, além de Cristo, obviamente. O apóstolo Paulo, irmãos, um homem
em quem a força do intelecto e a força de sentimento se equiparavam. Grandemente capaz intelectualmente, mas alguém que também tinha afeições e afetos santos. Ele é a prova, irmãos, viva de que lógica e emoção não são mutuamente inconsistentes. Não são algo que exclui o outro necessariamente, de modo nenhum. Ele foi um grande e lúcido teólogo, mas também é um amante apaixonado por Cristo e pelas almas dos homens perdidos, pelas almas do povo de Deus. Onde a verdade e as almas estavam em jogo, irmãos. Por exemplo, Paulo ele se manteve inabalavelmente firme. Sobre Elimas, nós vimos nas exposições em Atos, capítulo 13, verso 10 a 11, o feiticeiro, ele pode pronunciar uma terrível maldição e juízo. É a mesma sentença e a mesma santa indignação que o obriga a alertar 2 vezes a igreja aos Gálatas. Em Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9, quando ele vai falar sobre aqueles que eram falsos mestres. Ele vai dizer, ainda que um anjo ou até mesmo um de nós venha e pregue um evangelho que vá além, ou um outro evangelho, seja anátema, maldito. Isso é emoção, irmãos. Isso é um zelo santificado pela sã doutrina, misturado com a indignação pela audácia dos falsos mestres que estavam prontos a inventar outro evangelho, como ensina Gálatas capítulo 1, verso 6. Então, esse é um modo que ele expressa sentimento, não apenas porque está envolvido algo relacionado a ele, mas porque envolvia o evangelho e a glória do seu Deus. Ele estava apegado às verdades do seu Senhor, possuía um grande amor e afeto pela igreja da Galácia, que fora plantada por ele mesmo. Mas ao contemplarmos, irmãos, o apóstolo Paulo com tanta dureza contra esses homens, não podemos ser inclinados a pensar, nem por um momento, que ele era um homem duro com todos. A palavra, irmãos, nos ensina, com os jovens convertidos, ele era tão terno quanto uma babá com os filhos. Olha o que ensina 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, irmãos, verso de número 7. Ele diz assim: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Mesmo enquanto ele alertava muitos do erro, a palavra nos diz que ele derramou lágrimas de tristeza por causa daqueles que eram espiritualmente cegos, irmãos. Olha o que diz Filipenses, capítulo 3, verso de número 18. A palavra diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele fala de servir ao Senhor com muitas lágrimas em Atos capítulo 20, verso 19. Ele fala de advertir todas as noites e de dia com lágrimas em Atos capítulo 20, verso de número 31. E descrever aos crentes com muitas lágrimas em 2 Coríntios capítulo 2, verso 4. Note como esse homem ele era tomado por uma emoção santa, uma emoção e afeições puras, relacionadas à igreja, a Deus, à glória do Senhor, à sua palavra, às almas dos homens. Ele não podia deixar de se comover, ele não podia deixar de chorar. Paulo, irmãos, ele suspirou enquanto orava pela conversão daqueles que eram seus compatriotas, os judeus, como nos ensina Romanos capítulo 9, verso 1 ao 2. E ele sofreu de parto até que Cristo fosse formado em seus convertidos, como escreve aos Gálatas no capítulo 4, verso 19. Perceba, irmãos, como apóstolo Paulo, em seu ministério, um homem grandemente envolvido com a verdadeira teologia, um homem grandemente piedoso, mas que não era uma pedra de gelo, alguém que se comovia. As suas entranhas se comoviam quando se deparava com a realidade do Evangelho prestes a ser corrompido, com os homens envolvidos com males, com as igrejas que ele pastoreava, como anúncio, ensino e pregação do próprio Evangelho.
A palavra do nosso Deus nos ensina isso. Seu grande, irmãos, coração batia em plena simpatia pelos santos, qualquer que fossem seus sentimentos. Como ensina a própria palavra, em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 28 a 29. E ele, irmãos, ansiava pelo bem espiritual de cada crente em particular, como ele ensina em Filipenses, capítulo 1, verso 8, a palavra diz assim: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Irmãos, o amor de Cristo o constrangeu em todos os seus trabalhos, em todas as obras que este homem se envolveu. Desejos santos para a glória de Deus e o bem do homem eram coisas que fluíam da alma desse homem. Eram coisas que fluíam da alma do apóstolo Paulo com imensa energia. Com imensa energia. É difícil, irmãos, dizermos se a paixão pela verdade ou a paixão pelos perdidos é a emoção mais forte em sua vida. Mas, sem dúvida, irmãos, ambas as emoções eram poderosas nele. O apóstolo Paulo não era uma pedra de gelo. Ele se comovia com ternos afetos, sentimentos maravilhosos e piedosos que a Escritura nos mostra. Mas veja, irmãos, até agora nós nos detemos a exemplos limitados, a homens com paixões semelhantes às nossas. Paulo era um homem comum como nós, sujeito às mesmas paixões, ele até mesmo diz isso em Atos. Mas veja, irmãos, as emoções e sentimentos de Cristo eram parte integrante de sua experiência na terra, embora, no seu caso, a emoção fosse sem pecado. Nenhum tipo de pecado existiu nas emoções expressas pelo próprio Cristo. Mas note o caso de Cristo. Cristo, irmãos, ele conheceu a emoção em seu espectro completo, desde a maior sombria escuridão e tristeza até a alegria e regozijo. Sua compaixão solidária é evidente na Escritura. Quando nós olhamos, por exemplo, para o caso de Lázaro, em João capítulo 11, junto às suas irmãs Marta e Maria, a palavra nos diz, irmãos, que aquela ocasião arrancou lágrimas dele ao lado do túmulo. O nosso próprio Salvador. João capítulo 11, verso 35, salvo engano, é o que nos relata essa realidade. Jesus chorou. Interessante, irmãos, porque não somente aquilo que for ensinado por Cristo é ensinado abundantemente pelos apóstolos e servos do Senhor, mas aquilo que for experimentado por Ele é experimentado por todos aqueles que vivem à semelhança dEle, como Paulo que chorou, José que chorou, Davi que chorou. Veja, irmãos, não somente ele chora ao lado do túmulo de alguém que ele amava, o próprio texto de João nos ensina, ele amava Marta, Maria e Lázaro, mas ele chorava também pela pobre e cega Jerusalém, o povo de Deus. Olha o que diz Lucas, capítulo 19, verso de número 41. Lucas, capítulo 19, verso de número 41. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Irmãos, esse texto expressa o desejo sincero e o lamento de Cristo, de que os homens se voltassem para Ele, crescem nele, fossem salvos. Ele chora por Jerusalém. O desejo dele era acolher a todos. Note, irmãos, que misérias humanas eram sua preocupação diária. Nada que envolvia a humanidade era irrelevante para Cristo.
absolutamente nada. Suas emoções mais frequentes eram de tristeza por causa da situação lamentável do homem. Mas a Bíblia nos mostra, irmãos, que ele também conhecia momentos de grande alegria. Como Lucas, capítulo 10, verso 21 nos diz, a palavra do Senhor nos diz assim: naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ele exultou. E ele exulta de grande, irmãos, alegria. Tudo isso ele viveu voluntariamente por nós. Tudo, pois seus olhos estavam fitos no prêmio de todos esses sofrimentos, a compra de uma igreja para ser sua noiva. E a palavra nos diz, irmãos, em Hebreus capítulo 12, verso 2, que esta foi a alegria que lhe foi proposta. Falando sobre Cristo, nosso Salvador. Olha lá, Hebreus capítulo 12, verso de número 2, a palavra do Senhor nos diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Cristo nos é o maior exemplo de manifestações de sentimentos piedosos, de emoções santas. Choro, lágrimas, alegria indizível, também expressas na vida do nosso Salvador. Então, irmãos, nós devemos entender que a emoção é uma parte adequada da vida cristã. A emoção é uma parte adequada da vida do cristão. A emoção não é algo para ser sufocado, de modo nenhum. A emoção precisa ser educada, orientada, direcionada biblicamente, mas de modo algum sufocada em nossa vida. Na nossa caminhada, na nossa peregrinação, no nosso serviço, tanto público quanto privado, ao nosso Senhor. Não devemos ensinar a nós mesmos como reprimir nossos sentimentos. O que devemos ensinar? Devemos ensinar como expressá-los para a edificação. Mas para a edificação de quem, irmãos? Para a nossa edificação e a edificação dos outros. Não sufocando, mas expressando de modo educado, segundo a verdade, para que aqueles que estão ao nosso redor e nós possamos ser edificados pelo nosso Senhor, em ocasiões em que somos visitados pelo nosso Deus com ternos afetos sinceros e sentimentos santos em nossa própria caminhada. Então, para esse fim, o autor, então, nos oferece as seguintes sugestões, irmãos. São 4 breves sugestões. Ele diz assim: o cristão faria bem em adquirir o hábito de nunca, se possível, falar ou pensar em Deus sem profunda reverência e afeição. O cristão faria bem em adquirir o hábito de nunca, se possível, falar ou pensar em Deus sem profunda reverência e afeição. Ele diz, pelo menos, devemos nos referir a Deus com sentimento quando as circunstâncias lhe permitirem fazê-lo. Precisamos ter diante de nós, diante dos nossos olhos, a grandeza da nossa dívida para com o nosso Deus. A nossa dívida pelo quê, irmãos? A nossa dívida pelo nosso nascimento, como pelo nosso novo nascimento em Cristo. A nossa dívida pela nossa eleição da massa caída de Adão. A nossa dívida, irmãos, pela nossa redenção por Cristo. Deveríamos, irmãos, reservar tempo na nossa vida, diariamente, para regularmente meditar nas verdades mais adequadas para excitar e cativar a nossa própria alma. Precisamos refletir sobre essas questões de modo experimental, concebendo o fato de que nós fomos alvo do novo nascimento em Cristo, da eleição eterna do nosso Senhor e da redenção aplicada a nós pelo Seu Espírito.
Que cada cristão, então, se detenha frequentemente naqueles textos, doutrinas e experiências que tanto excitam e animam o seu próprio coração e põem em movimento as rodas de um sentimento elevado. Pelo nosso Deus. Em segundo, sugerimos que o cristão evite todo excesso de riso, ou pelo menos o riso associado à diversão trivial e ao humor mundano. Ele vai dizer, há risos que fluem de uma pura alegria espiritual. E é provável que não possamos ter muito disso em nossos dias. Mas ele diz, o hábito de rir, a menor oportunidade, não é apenas pouco edificante para os outros, mas também é prejudicial ao cultivo das emoções mais profundas da alma. E veja, irmãos, não está dizendo que nós não podemos sorrir, viu? Ele não está dizendo que nós devemos ser iracundos, chatos, imaginando que o fato de sermos cara fechada significa que somos santos. Tem pessoas que imaginam e concebem a ideia de que ser iracundo, fechado, que não sorri, é sinônimo de ser santo. Nunca foi. Mas ele está falando sobre rir de coisas que não fazem sentido. E viver rindo e se envolvendo com coisas que não encontram não são nenhum tipo de fonte para edificação da nossa própria alma, de coisas triviais, de coisas mundanas, de coisas pecaminosas. Não, ele nos chama, irmãos, a nos envolvermos com coisas muito mais profundas que cultivam emoções na nossa própria alma. Ele nos chama a olharmos com admiração, tais como a admiração por Deus, pela sua glória, pelos seus atributos, pela sua palavra, pelo seu culto, pela proclamação do seu evangelho, temor de Deus, temor de fazer aquilo que desagrada ao Senhor, odiando aquilo que Ele odeia, amando aquilo que Ele ama, reverenciando e exaltando o Senhor, tendo um senso de proximidade do Espírito de Cristo, uma nobreza de caráter, irmãos. É isso que nós somos chamados a cultivar, e coisas que podem cultivar em nós as emoções mais profundas, na nossa própria alma. Isso é tão difícil, irmãos, de encontrarmos em nossos dias. Do púlpito aos bancos das igrejas. Do púlpito aos bancos da igreja. Não convém, irmãos, aos príncipes de um grande rei rir de ninharias. Nós somos filhos do rei e vivemos no seu reino. Se o fizerem, é provável que pareçam aos outros que se esqueceram da sua posição na vida e da sua posição elevada em Cristo. Nosso estado hoje em Cristo, irmãos, é absolutamente diferente do nosso estado antes de Cristo. Nós estamos numa posição elevada por causa do Cristo, nosso Senhor, que se humilhou para que fôssemos exaltados. Terceiro, acreditamos que é bom para a alma desenvolver o hábito de esperar, sentir grandes emoções de vez em quando. Quando? No uso dos meios da graça. Os meios ordinários e comuns, como nossos padrões chamam de meios de preservação, irmãos. Pregação, a oração, a ceia do Senhor. Ocasiões em que nós podemos ser, irmãos, ali tomados por emoção, uma emoção santa, na proclamação do Evangelho, tanto daquele que prega como daquele que escuta, impactado, comovido, emocionado com as verdades de Deus proclamadas e ouvidas. Na oração secreta, piedosa, quando em nosso quarto nós nos reunimos com Deus, o nosso triuno Deus, para suplicar a Ele e nascer do nosso Senhor. O hábito que nos referimos é esperar que Deus periodicamente, irmãos, encha nosso coração com maravilhoso conforto celestial. E o Senhor pode nos conceder isto na nossa vida, por meio destes meios ordinários e comuns, que podem trazer o céu para a terra, os céus para o nosso coração.
Acreditamos, irmãos, que aqueles que não esperam tais experiências provavelmente não as terão. Isso é muito prejudicial. Mas nós devemos entender, irmãos, o fato de que Cristo é capaz de encher o coração até transbordar com a sua presença e graça, que podem ser sentidas por nós de fato. Isso não é pentecostalismo, isso é a nossa fé. Os grandes santos do passado, irmãos, tiveram experiências frequentes de tais visitas graciosas de Deus e devemos procurar crescer em Cristo como eles fizeram, até que tenhamos exercícios espirituais semelhantes. Se o nosso Deus, em sua graça e providência, quiser nos dar que experimentemos os céus na terra, enquanto aqui nós peregrinamos. E quarto, irmãos, não devemos buscar a Deus por causa de experiências graciosas. Não devemos buscar a Deus por causa de experiências graciosas. Mas então o que devemos buscar? Devemos buscar a Deus por causa dele mesmo. Isso é o que devemos fazer. Uma criança que ama a mãe não gosta da companhia dela por segundas intenções, mas apenas por amor. Assim, irmãos, o cristão se deleita em Deus por nenhuma outra razão, senão porque Ele é Deus, muito agradável de contemplar e mais digno de nosso maior afeto e obediência. Devemos buscar ao Senhor e nele, sim, nós podemos, irmãos, experimentar coisas gloriosas, sermos tomados de sentimentos, emoções e afetos celestiais na nossa própria alma. Não pode, então, irmãos, haver dúvida, nenhuma dúvida séria de que o romance desapareceu da vida cristã para muitos crentes. Esquecemos por muito tempo que toda doutrina da Escritura deveria ter seu eco correspondente na alma. Nenhuma doutrina, irmãos, ela é indiferente à nossa vida. A doutrina mais complexa, a mais simples de se entender. Há questões práticas e experimentais que podemos desfrutar na nossa própria caminhada. É maravilhoso contemplarmos isto, mas como é grandemente necessário que experimentemos isto. Então, irmãos, as verdades da teologia não são meras especulações filosóficas, mas influências poderosas. João, capítulo 6, verso 63, nos diz assim: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então entendamos, irmãos, que uma grande parte da alegria e do conforto do cristão é sentir a força dessas verdades e familiarizar-se com elas até que elas preencham o seu coração com música celestial. Quando as doutrinas da palavra, irmãos, são pregadas com sentimento, com calor, com paixão, elas serão sentidas nos bancos da igreja, mas não por todos. Por quem elas serão então sentidas? Serão sentidas, irmãos, por aqueles que têm a alma sedenta por Deus. Aqueles que desejam o Senhor mais do que qualquer coisa neste mundo. Aqueles que tocam a trombeta do Evangelho. Aqueles que proclamam o Evangelho. E aqui ele vai chamar, aqueles que tocam a trombeta do Evangelho têm o maior privilégio da terra. Seria bom ver congregações em todos os lugares emocionadas e entusiasmadas pela palavra de Deus anunciada. Essa emoção, ela é santificadora e estimulante. E ela também, irmãos, é contagiosa. Cristo considerou sua alegria salvar-nos do pecado. Deveríamos considerar nossa alegria sofrer na terra por causa dele. Quando chegarmos então, irmãos, a esse ponto, recuperaremos o romance e poderemos estar perto de recuperar também a bênção, de encontrarmos em Deus, em Cristo, nas suas verdades proclamadas aos nossos ouvidos, também a graça de experimentarmos isso em nossos corações, grandemente comovidos, impactados com a glória de Deus, sobretudo, proclamada e declarada diante de nossos olhos e aos nossos ouvidos no Evangelho. Esse, irmãos, é o chamado para todos nós e que o nosso Deus nos conceda a graça de sermos visitados por Ele
com sentimentos, emoções, afetos, santos e piedosos, que precisam ser encontrados também em nossa caminhada, em nossa vida cristã, enquanto peregrinamos neste mundo debaixo do sol. Amém. Vamos, irmãos, orar.